São Paulo, é escritor e faz mestrado em Estética e História da Arte na USP, sobre quadrinhos e ética animal, e fundou o Grupo de Estudos de Direitos Animais, o GEDA, organizando diversos saraus, concursos e mostras de arte pela causa. Por favor, Maurício. Em segundo lugar, eu vou chamar a Isabelita Maria Crosariol, que é docente do Instituto Federal São Paulo, IFSP, campus São José dos Campos, é doutora em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC do Rio e atualmente realiza pesquisa de pós-doutorado pela Unifesp, intitulada Crítica Antiespecista e Abolição Animal na Literatura Brasileira Contemporânea. Também integra a linha de pesquisa crítica antiespecista e abolição animal do Grupo de Pesquisa em Educação, Cultura e Sociedade, do qual ela é líder. Por favor, Isabelita. E, por fim, por último, eu vou chamar à mesa o Vitor da Mata Vívolo, que é mestrando em História Social pela PUC de São Paulo, tendo como principal área de pesquisa as relações entre a produção médica e literária na era vitoriana e Belle Époque. É colunista do canal Ciências Criminais, portal virtual de notícias, no qual aborda temáticas históricas relacionadas à criminologia. No momento, finaliza sua dissertação de mestrado acerca da vida e obra de Gastão Cruz, médico e romancista carioca, atuante nas primeiras décadas do século XX, aqui no Brasil. Então, para começar, os nossos trabalhos, né? Então, vou pedir que o Maurício Cano inicie, né, a sua exposição sobre histórias em quadrinhos e sua abordagem de testes em animais. Por favor, Maurício, fique à vontade. Obrigado. Como é que eu visualizo aqui? Deixa que você está aí embaixo para poder enxergar. Aqui é outro comando para iniciar. São dois que estão aí. Como é que do F5, né? Sim. Tá. Vai, deixa que eu vou acertar para poder enxergar as transparências. Perfeito. Bom, então, oi para todo mundo. Então, é um prazer muito grande para mim estar com vocês aqui. Então, essa comunicação... Eu uso o microfone ou não precisa? Não sei. Não, né? As pessoas estão ouvindo bem? Ou... por causa da gravação, né? Eu esqueci desse detalhe. Alô, tá, então... Desculpa, Então, só vou interromper um pouquinho, desculpe. Eu esqueci de avisar o principal, que seria assim, infelizmente o tempo não é pouco, né? Enfim, então cada expositor terá em média 15 minutos, terá 15 minutos para falar, tá bom? E depois a gente vai ter um debate com o público. Era isso, desculpe. Beleza. Então tá legal. Para efeito então de gravação aí, microfone, beleza. Então tá legal. O meu tema de mestrado aqui no programa de Estética e História da Arte, aqui na USP, é sobre histórias em quadrinhos e ética animal. No caso, não estou especificamente na área de testes de animais, mas como o assunto do seminário desse ano é testes animais, então eu fiz um recorte nessa área, né? Que eu também traço um panorama durante a minha pesquisa. A minha pesquisa originalmente é sobre a Turma da Mônica Jovem. E, de fato, não apareceu nada na Turma da Mônica Jovem, nem na Turma da Mônica convencional, que eu me lembro de que tenha aparecido esse assunto que acho que o Maurício Souza achou que é espinhoso demais para ele tocar. Por mais que outros assuntos, como até a parte de alimentação, a parte de animais... de várias outras formas, cavalos, pets e assim por diante, tenha sido explorado nas páginas das histórias dele. Vamos ver se um dia, quem sabe, mas...
Então, bom, uma introduçãozinha bem geral, já que para um público que não está muito a par das histórias em quadrinhos, né? Então, a gente tem que, de maneira geral, a gente imagina que as histórias em quadrinhos elas são simplesmente um meio de divertimento, né? A gente pensa logo em histórias como o do próprio Maurício Souza, né? Que a gente tem aqui, Turma da Mônica, aqui no Brasil, né? A gente pensa nas histórias de super-heróis, como do Super-Homem e outros da DC Comics, né? E outros também que estão agora virando bastante filme atualmente, né? Como o do Homem-Aranha, X-Men, Vingadores, e assim por diante, né? E mangás também em geral, né? O Naruto, Love Hina, Dragon Ball, e assim por diante. Todos com muita ação, muita aventura, que atiçam muito a imaginação dos mais jovens e até de alguns um pouco mais velhos também. Só que aos poucos também foram surgindo os quadrinhos ditos mais sérios, que foram usando dessa linguagem que é bastante atraente, que conjuga de maneira bastante inteligente, frequentemente, o texto e imagem, né? Em usos bastante criativos dos quadrinhos, para abordar coisas bastante delicadas, como guerra ou doenças e assim por diante. E aí que a gente entra no nosso assunto aqui, né, onde a gente toca mais com esse tipo de coisa. Então, aqui tem que Maus, por exemplo, do Art Spiegelman, que trabalhou com o Holocausto Judeu, Palestina, né, na guerra no Oriente Médio, quadrinhos também lá do Osamu Tezuka no Japão, sobre também a Segunda Guerra Mundial e tudo, né? E aqui sobre a doença degenerativa também, né? Um quadrinho que virou um filme bastante importante depois, bem dramático. E é nesse contexto, então, que eu coloco essa questão dos testes de animais nos quadrinhos, né? De fato, não é um assunto que apareça com muita frequência, né? Mas eu consegui identificar alguns quadrinhos, que eu até trouxe aqui, que se notabilizaram por essa temática. Um deles é realmente de super-heróis, então um quadrinho realmente de distribuição comercial e ampla, né? Inicialmente lá nos Estados Unidos, né? No caso é o Homem-Animal. Pois é. Mas pelo roteiro de um cara chamado Grant Morrison, que é de origem britânica, assim como outros que foram revitalizar a indústria dos quadrinhos americanos na época lá dos anos 80 e tal. E deu uma boa reformulada em termos de temáticas e em termos de como usar a narrativa, né? O interessante é que, no começo, esse Homem-Animal, esse personagem, ele não era utilizado de uma maneira que deu muito sucesso. É um super-herói que consegue meio que copiar poderes, digamos, dos animais que estejam perto e, então, reaproveitá-los para alguma coisa. Mas, algo assim, outros super-heróis também já fizeram, né? Como Homem-Aranha também tem poderes de aranha, tem o Wolverine, que tem poderes de um carcaju, né? Que é uma espécie de um urso canadense lá, né? E assim por diante, né? Então, mais um cara com os poderes de animais não faz muita diferença. Porém, quando esse Grant Morrison acabou assumindo esse personagem, ele enfatizou bastante algumas questões, como a que, se esse Homem-Animal ele tem essa capacidade de absorver poderes dos animais, capacidades físicas dos animais, ele também deve ter o poder de absorver as sensações, a senciência, a empatia com esses animais também. E, por esse motivo, esse Homem-Animal acabou também virando vegetariano e acabou por se solidarizar com causas de defesa dos animais. E até o próprio roteirista Grant Morrison também acabou virando vegetariano e defensor e ativista e apoiador da
da Frente de Libertação Animal e assim por diante. Então, o personagem acabou virando até um alter ego dele, assim, às vezes. E o outro quadrinho, que seria dos mais destacados aqui dessa produção que eu tenho encontrado, aí no Brasil, o Orla, que foi o roteiro do Matheus Moura, que é agora doutorando lá na UFG, na Universidade lá Federal de Goiás, que eu acabei de reencontrá-lo mês passado agora, num congresso de pesquisa de arte sequencial que eu participei lá. E, inclusive, contribuí, faz 2 anos com ele, com um artigo sobre as ações da Frente de Libertação Animal. E o interessante desse quadrinho, o que é, né? Ele pega bem essa questão de muita ação, muita aventura, violência, sangue e assim por diante, intrigas e assim por diante. Tem nessas histórias que a gente tem visto, né, como mostrei para vocês, mais aplicadas, que por acaso, para esse universo de defesa animal, mas com a grande diferença que, ao contrário dos heróis convencionais, como até mesmo esse aqui, o do Homem Animal, esses ativistas, heróis dessa história, não são justamente heróis. Eles, têm o objetivo de resgate de animais, assim por diante, porém, eles não teriam atitudes muito aprováveis por muita gente, podem sim cometer vários excessos, fazer várias coisas erradas, acabar deixando gente para trás, ou acabar matando, sacrificando animais, acabar deixando também, enfim, torturando alguns cientistas que tenham encontrado, e assim por diante. Então, ele não idealiza de maneira alguma esses defensores dos animais nessa história. E isso é interessante, para a gente sentir que, de fato, nós, defensores dos animais, não somos perfeitos mesmo. Estamos sujeitos também a erros e assim por diante. Claro que nessa história, para ficar bastante emocionante, ele exagerou bastante as características de todos eles. O que mais eu indiquei aqui? Sim. Aí eu também resolvi fazer algumas outras indicações de quadrinhos que a gente tem visto bem famosos, né? Em que houve também algumas referências a testes animais, né? Como Homem-Aranha. Homem-Aranha, vocês sabem que é aquele cara que ganhou poderes por causa de uma picada de aranha radiativa. Porém, se a aranha não tivesse passado por experimentos radiativos, então ele não poderia ganhar poderes de aranha, né? Então, são algumas coisas que passam batido frequentemente, né? Na grande mídia, na cultura, no cinema e assim por diante, e que, nesse caso, começou na indústria pop de quadrinhos, e a gente não percebe. Então, meio que subliminarmente, é como um endosso, né, sobre a importância, digamos, eu adoro Homem-Aranha, então meio que eu também tenho que endossar a importância de se fazerem testes em animais, no caso, aracnídeos, né? Então, digamos que subliminarmente seria uma espécie de um endosso para esses testes, para que a gente tivesse aí o nosso amigão da vizinhança, Homem-Aranha. Aqui, então, alguns quadros que eu encontrei de diferentes épocas do Homem-Aranha, né? Então, aquele da ponta superior esquerda, lá do comecinho, nos anos 60 dele, por exemplo, né? E outros quadros mais modernos, né? Em que acontece essa picada da aranha radiativa. E aí também temos Tartarugas Ninja, e também temos Quarteto Fantástico, Hulk e Capitão América. Tartarugas Ninja, o que são elas? Hoje está tendo uns filmes aí, né? Posso, por enquanto, 10 minutos, é isso? Tem mais 5, é isso? Sim. Tem, tá. Então, temos aí as Tartarugas Ninja. O que são elas, então? Elas eram tartarugas comunzinhas, pequenininhas, que, por causa de um experimento, então, né, mais acidental, acabaram virando essas criaturas
humanoides, enfim, que podem falar como humanos e assim por diante. Né? Então, meio que também seria talvez um endosso, porque, enfim, ganhamos heróis a partir de experimentos meio que acidentais. Né? E tem também o Freshman, em que um castor, por um experimento científico também, ganhou uma superinteligência e assim por diante. Virou até um líder de uns heróis adolescentes e assim por diante. Bom, mas também tem um pouco de lado crítico também, às vezes, envolvido, como esse lagarto, que é um vilão do Homem-Aranha, que ele acabou, ao tentar fazer, a partir de experiências com lagartos, tentou fazer uma cura de uma doença, acabou virando um monstrão aí, né? E também, numa história do Chico Bento Moço, foi a única então, referência que eu encontrei nas histórias do Maurício Souza, em que havia, então, uma referência e crítica, então, né, meio que alarmando, né, dando um alerta sobre experimentos com animais, tentando desenvolver uns ácaros para uma certa função que eles queriam fazer. Aí também deu um monstrão lá, que foi dominando um laboratório que o Chico Bento foi tentar investigar. Né? E, enfim, experimentos que deram errado, ou no fim certo, com diferentes super-heróis famosos também estão aí, né? Com o Quarteto Fantástico, com o Hulk e com o Capitão América. Todos eles foram fruto de experiências científicas, né? De algum modo. Aí, o interessante, o que mais posso dizer aqui? Tá, isso aqui são vários textos que eu vou deixar quieto. Peguei algumas imagens aqui de outros. Como é que eu passo? Alguém me ajuda aqui para mostrar uma pasta com as imagens? Você já tinha passado para ele? Sim, está aqui. O cara não está aqui mais? Aqui, achei. Eu não sei usar Macintosh. Tá. Imaginei eu, então. Aqui. Imagens. Aqui. Tá. Então, aqui tem algumas imagens para ter uma noçãozinha. Não está dando muito certo essa visualização, mas... Tá. Bom, então, aqui, então, algumas imagens do Homem-Animal, então. O interessante... Vou contar um pouquinho do caso dessa história aqui, rapidamente, para comparar com a outra, para fechar, então. Nessa primeira história que eu tenho aqui, desse lançamento do Homem-Animal, o que acontece? Ele, então, vai tentar... Ele é convocado por um cientista para ver o que aconteceu por causa de uma invasão de um laboratório dele. E, a princípio, então, ele estava do lado do laboratório. Ele foi um super-herói que foi chamado pela instituição de pesquisa para ajudá-los a entender o que aconteceu, né, na invasão do laboratório deles. Mas, aos poucos, ele acaba descobrindo que eles estavam com uma macaca que era uma companheira muito importante de um outro herói, algo assim, lá da África. E aí, esse cara, então, estava tentando resgatar essa macaca. E esse laboratório usava essa macaca, entre outros, para fazer experimentos e assim por diante. Segundo eles, seria para obter vacina para AIDS e assim por diante. O fato que, na verdade, vai se revelar uma farsa, que, na verdade, seria para fazer uma pesquisa para fins bélicos e assim por diante. Como a Vânia mencionou aqui, né, existem diversos tipos de razões que são usadas para fazer esses experimentos, né? Alguns são mais chamativos, assim, né, são mais justificáveis, a gente pensa, né, são mais nobres, né, mais fáceis de se defender, como os para uso, de fato, na medicina, na saúde, assim por diante. E, mesmo assim,
os ativistas também recusam isso, né? Por os animais não merecerem sofrer por algo que não vai ser para benefício deles, né? E nesse caso, então, na verdade, era para uso bélico. Então, uma crítica que eu faria para essa história, o que seria então, né? Bom, talvez mostrar que, por mais que, nesses 2 quadrinhos a gente está mostrando os cientistas fazendo testes com animais, como, digamos, da turma do mal, digamos assim, eles são ruins em fazer isso com animais, porém, fazem isso de maneira talvez muito simplificada, talvez um pouco não deixando uma coisa tão complexa para a gente realmente trabalhar de maneira mais legal e complexa. Porque, no fim das contas, não estavam trabalhando com vacina para AIDS com esses macacos, e sim tinham um objetivo por trás bem mais difícil de defender, né? E no caso aqui do Orla, o que aconteceu é que os cientistas, eles foram invadidos no laboratório e tal, porém, teve ativista lá que ficou para trás. Aí aconteceu que eles começaram a usar, então, um desses ativistas para fazer testes no lugar de alguns dos animais que foram libertados e tal. Então, acabou meio que demonstrando como, vejam só como esses cientistas são malvados, né? Então, essa é um ponto fraco, digamos, dessas abordagens, por mais que sejam meio que libelos, né, para ativistas na cultura e assim por diante, né, chamativos, mas como aqui foi discutido antes, a gente não pode deixar de ter um olhar crítico sobre as produções, né, e dar uma de advogado do diabo, né, sendo até mesmo nas produções que aparentemente seriam positivas para quem defende a causa animal, também ter um olhar aguçado a respeito, né? Enfim, e aí, só para finalizar essa história, então, no fim das contas, o que acontece é que aí esse homem-animal acaba se voltando contra o laboratório que ele foi chamado para ajudar, percebendo o que estava rolando por trás daquilo, e acaba ajudando o homem da África lá, que era amigo da macaca, e esse cara tem um poder de fundir seres e acaba fundindo a amiga dele moribunda, que não tinha mais salvação, com o chefe do laboratório, de modo que ele acabou sendo usado para os testes que o laboratório dele estava fazendo. Enfim, então foi a maneira de empatia final que ele se viu forçado a ter, né? Enfim, bom, já deu tempo aqui, acredito, então vou finalizando, mas já deu para ter uma noção sobre o assunto nesse meio. Só não consegui mais mostrar mais imagens, que não sei usar esse Macintosh, mas, enfim, deixa eu ver. Aqui que seria quando a cena final, em que o cientista acaba sendo metamorfoseado junto do animal. Vou fechar por aqui. Aqui só para ter uma noção de algumas das imagens do Orla, mas vou encerrar por aqui. Não deu para ter um panorama bom, assim, eu não conhecia esse herói, esse homem-animal, nunca tinha ouvido falar. Para mim foi uma boa descoberta. E também achei interessante pensar nessa questão de herói, né? Numa definição que eu estava vendo de um professor de etimologia, Dionísio da Silva. Ele dizia que herói eram aquelas pessoas na comunidade mais velhas e que tinham três qualidades: coragem, sabedoria e altruísmo.
Então, interessante que agora o homem animal, no caso, mais duas qualidades, então, sem ciência e empatia. Agora, lógico, pelo que eu vi também, um herói com as suas falhas, né? Falhas humanas, enfim. Afinal, também ele é um homem, né? Então, interessante, eu não conhecia. E só queria, Maurício, aproveitando o seu conhecimento, como é que é o nome daquele japonês, Osamu Tezuka? Osamu Tezuka. Tezuka. Ele foi um dos... que eu fazer uma homenagem a ele, porque ele não falou sobre experimentação animal, mas foi um dos autores de histórias em quadrinhos que mais não sei, mas que explorou muito essa questão dos animais. Você vai se lembrar, talvez, do Simba e do César, o pai dele, o leão, que era vegetariano. Você se lembra dessa história ou não? Quem tem mais de 40 anos deve ter assistido na televisão um herói, era um leãozinho branco, ele era vegetariano. Enfim, era do Osamu, né? Osamu Tezuka, né? Tezuka, a pronúncia do sobrenome, como é que é? Kimba, leão branco. Kimba, era Kimba, não era Simba, Kimba, confundi com o Rei Leão. Que depois a Disney acabou plagiando para o Rei Leão. Isso, a base do Rei Leão foi baseada no Kimba, do Osamu Tezuka. É uma história muito bonita que vale a pena ver. Eu li há muito tempo e vi também quando passava na televisão. Mas, enfim, agora, obrigada pela pontualidade e pela apresentação, pelo que trouxe para a gente de conhecimento, que eu realmente não estava a par. Acho que muita gente aqui também não conhecia como é que eu vou dizer, não me vem a palavra, meu Deus. Abordagem, obrigada. Essas abordagens dos quadrinhos, eu não conhecia. Então, agora eu vou chamar para nos expor, né? Vou pedir que a Isabelita Maria Crosariol, né, converse, fale conosco, exponha, né, o que ela tem a dizer sobre macacos de laboratório, representações literárias. Por favor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, grande satisfação estar aqui, né? E não só por estar falando de um tema que me interessa tanto, pessoalmente, também como pesquisadora, mas também por ter a possibilidade de encontrar algumas pessoas que até então eu só conhecia virtualmente, né? Eu tenho a impressão que essas redes, elas se fortalecem muito na internet e depois que a gente tem essa possibilidade de encontrar, de fato, as pessoas. A apresentação de hoje, ela dialoga um pouco com minha pesquisa de pós-doutorado, mas não diretamente. No meu pós-doutorado, eu pesquiso narrativas literárias de autores veganos. Para este evento, pensando, sobretudo, nessa questão da experimentação animal, eu não estou trabalhando com as narrativas da minha pesquisa, mas recorrendo a uma narrativa do século XIX e uma contemporânea. Eu sistematizei, por meio da escrita, meu texto, para não me perder, e porque eu acredito que assim eu consiga falar tudo aquilo que eu gostaria no tempo que nós temos. Então, o título é Macacos de Laboratório, Representações Literárias. Inserido no eixo temático Discurso sobre o uso de animais pela ciência, este trabalho objetiva investigar, a partir de uma abordagem comparativa, a representação literária de macacos de laboratório nos contos O Macaco Cientista, de Robert Louis Stevenson, e Julius, O Macaco de Laboratório, de Ellen Abreu, escritos no final do século XIX e no início do século XXI, respectivamente, a fim de destacar as problematizações que ambas as narrativas apresentam em relação à experimentação animal. Teoricamente, esta pesquisa se apresenta vinculada aos pressupostos teóricos da chamada crítica antiespecista, termo por mim forjado para definir uma crítica literária e também cultural interessada em 1. Identificar e desconstruir as relações de subalternidade entre animais humanos e animais não humanos fixadas pelo texto literário, caso de narrativas em que o especismo se faz presente.
2. Analisar produções literárias em que essa desconstrução seja resultante de uma estratégia discursiva, como se verifica nos textos literários de autores veganos, de viés notadamente antiespecista e que cada vez mais ganham espaço no cenário literário mundial. De enfoque abolicionista, a crítica antiespecista problematiza, portanto, por um lado, as limitações da percepção dos animais não humanos em discursos nos quais eles são inferiorizados, sendo tratados como coisa, como propriedade, como algo que existe para atender interesses humanos. Por outro, dedica-se a investigar as inovações obtidas mediante a adoção de uma perspectiva não especista na representação literária da animalidade não humana. Nesse último caso, foca o estudo de textos literários que se opõem à exploração da animalidade não humana por indivíduos humanos, bem como ao chamado especismo seletivo. Em comum, as narrativas que compõem o corpus de análise desta pesquisa têm o fato de criticarem a experimentação animal por meio da eleição de macacos de laboratório como protagonistas. Dentre eles, apenas Július, o macaco de laboratório, foi escrito por uma autora vegana, Ellen Abreu, 2016. Redigido, por sua vez, no final do século XIX, décadas antes da criação do conceito de veganismo por Donald Watson, em 1944, o conto de Stevenson, já em sua época, manifestava o potencial de colaborar para o repensar das relações entre humanos e não humanos, ao discutir um tema tão delicado como a experimentação animal. Desse modo, embora o contexto de sua produção pareça a nós, leitores do século XXI, algo longínquo, as discussões que ele apresentam o tornam bastante atual. Trago, então, juntamente com o conto de Abreu, para debate. Quando Stevenson escreveu O Macaco Cientista, a crítica à vivissecção não era, no século XIX, algo novo no cenário literário. Conforme Roger Priester, sua prática já havia encontrado oposição em meio a autores como Shakespeare, Samuel Pepys e Alexander Pope, no século XVII, Samuel Johnson e Percy Bysshe Shelley, no século XVIII. Já no início do século XIX, a oposição à experimentação animal era observada entre escritores como Charles Dickens, Robert Browning, Lewis Carroll, além do próprio Robert Louis Stevenson. Inicialmente previsto para ser publicado em uma antologia organizada por Sidney Colvin em 1895, no ano posterior à morte de Robert Louis Stevenson, por razões obscuras, o Macaco Cientista ficou fora da obra, assim como o conto O Relojoeiro. A ausência de publicação dessas narrativas, cujos manuscritos estão atualmente conservados na Universidade de Yale, certamente atuou como um fator determinante para a pouca divulgação que tiveram. Narrado em terceira pessoa e ambientado em uma ilha não definida no Caribe, o Macaco Cientista apresenta inicialmente o cenário de uma casa habitada por um vivisseccionista humano, perto da qual vivia um grupo de macacos. Certo dia, o macaco que dá título à narrativa é capturado e, sendo colocado em uma jaula de laboratório, passa a observar as práticas do cientista em meio ao temor e à curiosidade. Não tardou, no entanto, para ele conseguir fugir, tendo um de seus pés machucados. Ao retornar, já se intitulava doutor e incomodava seus vizinhos com ideias que chocavam os macacos mais velhos, mas eram ouvidas com mais atenção, ainda que com desconfiança, pelos macacos mais novos. Sua premissa era de que, cito, sendo o homem um macaco desenvolvido, fim da citação, por meio da vivissecção aplicada a humanos, seria possível promover o desenvolvimento de não humanos. Dizia ele, cito, o homem perdeu séculos com a religião, a moral,
a poesia e outras bobagens, séculos antes de chegar à ciência propriamente dita. E só há pouco ele começou a fazer vivissecção. Nós vamos inverter as coisas, começando pela vivissecção. Fim da citação. Se a ideia encantou alguns, enfrentou também a rejeição daqueles que não entendiam a utilidade daquilo. Um macaco que havia perdido uma de suas orelhas disse: parece uma brutalidade com os homens. Outro opositor, descrito pelo narrador como encrenqueiro, percebendo a princípio o paradoxo de se usar a ciência em humanos para entender os macacos, questionou: mas por que não fazemos vivissecção em nós mesmos? Apesar desse insight inicial, é ele mesmo quem ingenuamente sugere que sejam usados macacos criminosos no procedimento, acrescentando a seguir, diante da percepção de poucos macacos criminosos, que, se os humanos, cito, forem capazes de nos instruir com alguma coisa a nosso próprio respeito, ora cocos, então eles têm de sofrer. Fim da citação. Como se pode perceber, as falas dos macacos constituem transcrições de dizeres normalmente pronunciados por humanos ao exporem suas opiniões sobre a experimentação animal. De um lado, temos aqueles que defendem fervorosamente a prática, pois pensam apenas nos supostos benefícios para a sua própria espécie, o caso do doutor. De outro, há aqueles que a questionam, pois não vê nenhum sentido nela, o caso do macaco sem uma orelha. Existem ainda aqueles que parecem titubeantes em relação ao tema pela sua falta de conhecimento a respeito, o macaco encrenqueiro. Não surpreendentemente, ao final da narrativa, após o rapto do bebê do vivisseccionista humano pelo doutor, é justamente o macaco sem orelha, o que mais se opôs à vivissecção em humanos, que salva a criança. Sob ordem do chefe do clã, ela é então devolvida ao seu lar e recebida com alegria pelo chefe da família que, cito, com toda a leveza de seu coração, antes de o dia terminar, deu início em seu laboratório a mais 3 experimentos. Fim da citação. Embora o macaco cientista destaque logo em seu título um animal não humano, sua feição fabular denuncia que o que está em evidência na narrativa não são as atitudes dos macacos, mas o comportamento humano. Este surge problematizado, ora na referência à captura de animais não humanos e aos experimentos com eles realizados pelo vivisseccionista, ora na referência às atitudes antropomorficamente atribuídas aos macacos. Apesar de antropomorfizados, contudo, os macacos continuam narrativamente sendo expostos como macacos. E se estes, ao final da narrativa, acabam por não levar adiante o projeto de vivisseccionar humanos, o mesmo não se pode dizer do cientista humano, que, feliz por saber que seu bebê está bem, continua, sem nenhum pesar, a se servir de animais não humanos para seus experimentos, sem se importar efetivamente com suas vidas. Como afirma Francione, cito, os vivisseccionistas veem os animais de laboratório como instrumentos de pesquisa, que são semelhantes aos humanos o suficiente para serem utilizáveis na compreensão de problemas físicos e psicológicos humanos, mas dessemelhantes o suficiente para ser descartáveis de um modo que os seres humanos não são. Fim da citação. Essa atitude em relação à vida de indivíduos de outras espécies é problematizada no conto de Stevenson. Desse modo, o antropomorfismo fabular não implica a instauração de um antropocentrismo narrativo, já que tematicamente o que se problematiza e se rejeita é justamente o uso de um animal de uma outra espécie visando a um interesse próprio. Consequentemente, embora as fábulas tradicionais sejam acentuadamente marcadas por um viés antropocêntrico, em um macaco cientista se instaura uma ruptura, já que, ao
cito Deblanche, ampliar nossas percepções e construções da interação entre as espécies, a narrativa intensifica a nossa consciência acerca das outras criaturas e do mundo natural que elas corporificam. Fim da citação. Exatos 121 anos separam o conto de Stevenson do conto de Ellen Abreu, intitulado Július, o Macaco de Laboratório, publicado em 2016 na antologia Os Animais Também Contam, organizada por Maurício Cano, aqui ao lado. Como Evelyn Libanori e Bruno Miller, Abreu faz parte de um grupo de escritores veganos que, dando continuidade aos passos iniciados por Regina Rida em 2008 com seu romance Humana Festa, vem emergindo no cenário literário brasileiro ao mostrar formas não especistas de se perceber a animalidade não humana. Isso significa que, em tais textos, a espécie não é concebida como, citando Francione, critério moralmente relevante para excluir os animais da comunidade moral. Fim da citação e, consequentemente, tratá-los como propriedade. Destacam-se, então, em Július, o Macaco de Laboratório, duas visões. De um lado, a da comunidade científica, que vê os animais de laboratório, incluindo o protagonista, como um algo cujo corpo está a serviço da pesquisa científica. De outro, e em sentido oposto, a visão do narrador, que concebe Július como um sujeito com sentimentos, medos e desejos, os quais se tenta narrativamente captar por meio da linguagem humana. Trata-se, como diria Maria Esther Maciel, do esforço, cito, em aprender, pela palavra articulada, o eu dos animais não humanos, entrar na pele deles, imaginar o que eles diriam se tivessem o domínio da linguagem humana, encarnar uma subjetividade possível, ainda que inventada, desses contos, conjecturar sobre seus saberes sobre o mundo e a humanidade. Fim da citação. Assim, de forma semelhante ao verificado no conto de Stevenson, o antropomorfismo é empregado como recurso narrativo, sem instaurar uma perspectiva antropocêntrica. Nesse sentido, a transcrição no início e no meio da narrativa pelo narrador da parte inicial e da parte final de uma carta de Július, ainda que remeta a uma prática tipicamente humana, a da escrita, revela-se muito mais como uma forma textualmente encontrada de ceder a voz ao protagonista não humano, que então relata os dissabores de se sentir como um fantoche usado por humanos. Cito, acho que tenho febre quase que o tempo todo. Dizem que tenho uma doença grave, porém cheguei aqui perfeitamente saudável. Me privam de liberdade, me abrem e fecham com seus milhares de bisturis. Nos primeiros testes eu tentei resistir, eu gritava loucamente. Hoje não passo de um fantoche, cansei de implorar nos meus olhos por piedade, e tudo só piora. Fim da citação. No fragmento exposto, é pertinente notar que, embora Július explicite o quanto não concordava com o que estava sendo feito com ele e o quanto resistiu por meio de gritos e olhares, sua voz não era ouvida. E, como lembra Deblanche, diante da surdez humana em relação aos outros animais, a atribuição de uma fala humana aos animais não humanos revela-se ficcionalmente como uma estratégia que lhes possibilita ser por nós ouvidos e entendidos. Nesse processo, a escrita da carta por Július reflete a tentativa desesperada de alguém que busca ajuda, sem nunca ter escrito um texto desse gênero. Em sua carta, o protagonista, então, conta sobre sua vida com outros macacos antes da captura, época em que vivia em liberdade. Enfatiza, porém, as mudanças ocorridas após ser levado para o laboratório. Afirma que, desde então, apesar de sua pouca idade, 3 anos, trabalhava sem receber salário e tinha seu corpo frequentemente perfurado por agulhas e bisturis. Sentia-se fraco e sua visão estava turva. Pressentia que seu fim seria a morte e tinha a certeza de que tudo o que passara havia sido em vão.
É assim, pois, que por meio da transcrição da carta, redigida por Júlio às pressas antes que os humanos cheguem, o conto de Abreu desvela as atrocidades da experimentação animal, partindo da percepção de uma de suas vítimas. No documento, apesar de saber de sua morte iminente, o protagonista suplica aos futuros leitores de seu texto que ajudem a salvar os outros animais, que, como ele, cito, perderam o direito de serem livres e viver, que são tratados como máquinas, escravizados e torturados em nome de uma ciência suja. Fim da citação. Paralelamente, a voz do narrador que aparece no meio e ao final da narrativa endossa a denúncia feita por Júlio ao descrever o cenário de choro, sofrimento e dor. Cito: luvas, jalecos, sangue e crime. Fim da citação. Se aos cientistas dos contos de Stevenson e Abreu falta empatia para compreender o que ocorre com os animais de laboratório, parece ser esse o sentimento que ambos os textos buscam despertar no público leitor, seja problematizando a vivissecção como prática desrespeitosa e desnecessária, seja focando nas vítimas. Ao contrário do que ocorre em um macaco cientista, contudo, em que as falas dos macacos reproduzem falas e pensamentos humanos, o relato de Júlio busca, de fato, mimetizar as impressões de um macaco de laboratório que tem plena consciência de sua posição como vítima da opressão humana e que não a deseja reproduzir. Nesse processo, usa todas as suas forças para resistir e para salvar os seus, evidenciando o ideal abolicionista de lutar para se ter jaulas vazias. Para finalizar, ao contrário do ficcionalmente exposto nas narrativas de Stevenson e Abreu, no mundo real, os animais não humanos não podem se expressar com voz humana. Isso não significa, porém, que suas dores e suas súplicas tenham intensidade menor e que devamos nos calar diante disso. Como bem enfatizou Jeremy Bentham séculos atrás, a questão não é saber se os animais não humanos são capazes de raciocinar ou de falar. A questão é, esses animais são capazes de sofrer? E sim, eles são. Obrigada. Obrigada, Isabelita, pela sua fala e pela sua pontualidade também. Eu sei que é muito pouco tempo para expor, infelizmente, mas enfim, o recado foi dado, foi certamente. Então, agora eu peço que o Vitor, né, da Mata Vívolo, fale para nós a respeito da sua pesquisa, né? Enfim, que então, a fala dele seria, então, não somos homens, a discussão antivivisseccionista vitoriana, através da obra A Ilha do Dr. Moreau, por H.G. Wells. Pois não, Vitor. Só ver como é que eu faço. Foi? Bem, primeiramente eu queria agradecer pelo meu trabalho ter sido selecionado. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu achei muito curioso a minha fala ser depois de uma fala que já é literária e lida quase que literalmente com as mesmas temáticas que eu vou lidar. Então, eu sou formado na PUC, eu estou fazendo mestrado lá. A minha linha de pesquisa é justamente como que a medicina e a ciência de uma época são representadas através da ficção. Porque eu, particularmente, acredito que a ficção de uma época, né, a circulação de um romance, ajuda o dito público leigo a discutir questões científicas fora de laboratório. Então, se eu, como leigo, não tenho a permissão de adentrar um laboratório, um autor de ficção científica, por exemplo, faz com que eu possa discutir bioética na minha casa. Por isso, eu selecionei o H.G. Wells. Ele é muito mais conhecido, na verdade, por ter sido o autor da Máquina do Tempo, né, que já foi adaptado no cinema várias vezes. A Máquina do Tempo foi publicada em 1895, então no final do século XIX. E A Ilha do Dr. Moreau é um romance logo em seguida. Assim, o H.G. Wells estava fazendo
30 anos de idade, e ele já estava rascunhando esse romance antes da Máquina do Tempo. Só que ele estava bastante insatisfeito. O curioso do Wells, diferente de, por exemplo, quando a gente lida com Frankenstein, da Mary Shelley, o Wells ele era formado em ciência, ele se considerava cientista, ele dava aula de biologia, ele se considerava aprendiz de Darwin. Então, ele, como darwinista, ele consegue trazer vamos dizer assim, um know-how, ele consegue trazer um vocabulário mais técnico para a ficção dele. Isso é o que eu acho mais interessante. A Ilha do Dr. Moreau, ela lida com... é uma narrativa em primeira pessoa. Ocorre um naufrágio de um barco em alto mar e somente 3 pessoas conseguem escapar desse naufrágio numa pequena canoa. E essas pessoas estão presas no meio do mar, não conseguindo ver nenhum tipo de terra que a salvasse, vamos dizer assim. Então, as primeiras páginas do romance já são chocantes porque dão a entender que essas 3 pessoas estão passando tanta fome que eles estão considerando o próprio canibalismo. Qual deles tem que morrer para que eles consigam sobreviver? E, por acaso, a canoa vira e 2 deles caem na água. Então, nós ficamos só com um sobrevivente. Esse sobrevivente, que é o Edward Prendick, ele acaba sendo resgatado por um barco que passa, e é um barco que está transportando animais para uma ilha, que é uma estação biológica. O barco diz que vai deixar ele em alguma terra no meio do caminho, e eles vão seguir viagem. O que acontece é que vamos dizer assim, o marinheiro-chefe, né, o nosso comandante do barco, ele está bêbado, ele tem uma discussão com o Prendick por causa dos animais que estão gritando a viagem inteira. E ele acaba, na hora que ele atraca na ilha para deixar os animais, ele fala: agora você desce também, eu não vou te levar além daqui. E ele fica preso nessa ilha, nessa estação biológica, cujo dono se chama Dr. Moreau, e ele não faz ideia de quem é Dr. Moreau e o que ele faz nessa ilha. Ele é confinado em um quarto, e nesse quarto ele não tem permissão que ele saia, mas nesse quarto ele escuta um grito constante, que ele não sabe mais dizer se são os animais presos em jaula ou se são humanos que estão sendo vivisecados naquela ilha. Ele começa a ter esse delírio. E aí, agora eu já vou dando spoiler, porque a minha apresentação é sobre esse livro. O que acontece, na verdade, é o seguinte: o Dr. Moreau, ele é um cientista que foi expulso da Inglaterra por causa da ética envolvida nos experimentos animais que ele praticava. Então, na verdade, o objetivo do Dr. Moreau ele traz animais da Terra para essa ilha, que é uma estação que ele considera uma estação biológica, essas são palavras dele, para que ele force, através da vivisecação, a evolução nesses animais. O Dr. Moreau acredita que a dor é o fator primordial que fez os seres humanos se desenvolverem evolutivamente. Então, ele tortura esses animais para que a dor faça com que eles comecem a sentir empatia, e, a partir daí, eles se tornem humanos, além de transplantes, uma coisa meio frankensteiniana. Esse debate, ele não se inaugura, assim como a gente viu na outra comunicação, ele não se inaugura no século XIX. Ele já é uma herança histórica. E ele se funda, principalmente, no campo, vamos dizer assim, dos profissionais da medicina, na diferença entre a dissecação e a vivisecação. Então, os adeptos da dissecação, eles lidavam muito mais com cadáveres. Isso gera uma problemática muito grande desde o começo do século XIX, porque, e talvez isso tenha a ver com o conto do Stevenson, os únicos cadáveres disponíveis até 1832 eram de criminosos condenados à morte. Então, a dissecação ela era uma extensão da pena de morte. Nesse sentido, não existia doação de corpos, porque se eu doasse meu corpo, eu atestava ao público que compartilhava minhas vivências no dia a dia que eu sou comparável a um criminoso. Então, isso estava fora de cogitação. Além disso, a vivisecação, para esses cientistas que eram adeptos, permitia que nós explorássemos o nosso vínculo com os animais. Então, nós estamos lidando com o começo do século XIX, antes da publicação da Origem das Espécies. Não existia nenhum tipo de conexão, além da emotiva ou talvez da empática, por exemplo, com macacos. Não existia esse grau de parentesco estabelecido. Eu trouxe aqui uma citação de um aprendiz do André Vesalius. Isso foi um experimento, ele foi feito no século XVI. André Vesalius foi um dos primeiros a desenhar, a revisitar a anatomia humana e lançar tratados de anatomia humana revisados, desde a época da Grécia e Roma, porque até então eram esses livros que eram utilizados em escolas de medicina. E aqui o aprendiz dele, ele imobiliza uma cadela numa mesa, e isso é um experimento feito para o clero.
por exemplo, para vocês terem a noção de que o clero ele participava dessa discussão. Afinal, eles são os representantes de Deus, né? Então ele diz: o seu aprendiz, né, do Vesalius, puxou um feto para fora do ventre do cachorro e, machucando o pequenino na frente da cadela, provocou latidos furiosos. Mas, assim que segurou o filhote próximo à boca da cadela, ela começou a lambê-lo carinhosamente, estando obviamente mais preocupada com a dor de sua prole do que com a sua própria. E vejam que absurdo, quando qualquer outra coisa era posta frente à sua boca, a cadela surtava em raiva. Os clérigos expressaram seu prazer em observar este maravilhoso exemplo de amor materno, até mesmo nas criações brutas do divino. Em nenhum momento, eticamente, isso é discutido no experimento. O fato de estarem fazendo uma cesárea num cachorro e deixando o filhote próximo e longe, para que essa tortura fizesse com que ele manifestasse as emoções humanas nos animais. Esse debate fica, obviamente, ele se torna mais intenso junto ao movimento cartesiano, que nos considera máquinas, os humanos são máquinas, os organismos são máquinas. E, por acaso, Voltaire tem uma resposta que eu achei interessante trazer também, que é um contraponto. Essa é uma resposta ao Descartes, à teoria do humano, do homem-máquina. Ele diz: que ingenuidade, que pobreza de espírito, dizer que os animais são máquinas privadas de conhecimento e sentimento, que procedem sempre da mesma maneira, que nada aprendem, nada aperfeiçoam. Será porque falo que julgas que tem sentimento, memória, ideias? Será porque falo, ou seja, penso logo sou. Pois bem, calo-me. Vês-me entrar em casa aflito, procurar no papel com inquietude, abrir a escrivaninha, onde me lembra tê-lo guardado, encontrá-lo, lê-lo com alegria. Percebes que experimentei os sentimentos de aflição e prazer, que eu tenho memória e conhecimento. Vê com os mesmos olhos esse cão que perdeu o amo, e procura-o por toda a parte com ganidos dolorosos. Entra em casa agitado, inquieto, desce, sobe e vai de aposento em aposento, e enfim encontra no gabinete o ente amado, a quem manifesta sua alegria pela ternura dos ladridos, com saltos e carícias. Bárbaros agarram esse cão, que tão prodigiosamente vence o homem em amizade, pregam-no em cima de uma mesa e dissecam vivo para mostrar-te suas veias mesentéricas. Descobre neles todos os mesmos órgãos de sentimento que te gabas. Responde, maquinista. Teria a natureza entrosado nesse animal todos os órgãos do sentimento sem objetivo algum? Terá nervos para ser insensível? Eu acho essa fala assim, de uma truculência e, na verdade, de uma riqueza extrema. Então, nós vemos que esse debate viviseccionista, apesar de ele ser tão intenso no 19, principalmente na era vitoriana inglesa, porque, ao fim da minha apresentação, eu vou explicar até como ele foi debatido legalmente, ele já é anterior. Nós temos uma herança que vem pelo menos até do século XVI. Então, na verdade, o problema é: nós temos a dissecação e a vivisecação, e nós temos os anatomistas e os fisiologistas. Os anatomistas, como eles lidam com estruturas corporais e biológicas, eles acreditam que a própria dissecação já é suficiente, a vivisecação não é necessária. Os fisiologistas não. Eles defendiam no século XIX a dissecação, porque eles acreditavam que a fisiologia é justamente a manifestação biológica de um processo. Então, esse animal precisa estar vivo e ele precisa estar consciente para que nós possamos saber, por exemplo, qual nervo cerebral ativa ou desativa a dor. Então, nós temos um embate entre vantagem e crueldade. E, obviamente, o discurso que justifica toda esse embate é: o homem foi criado à imagem de Deus. Se ele foi criado à imagem de Deus, todos os animais e todo o mundo é o palco para que ele atue. Esses animais são inferiores, eles são menores, eles estão a nosso serviço. Eu trouxe aqui um panfleto do American Society for the Restriction of Vivisection. Ele é de 1887. Essa ilustração é um coelho, tá? Isso eu tirei exatamente desse panfleto. E a ilustração ela apresenta a cabeça de um coelho vivo preso à mesa de cirurgia, através da aparelhagem de mobilização adequada. As instruções informam que a mão esquerda deve segurar o crânio, repousando o polegar na saliência da mandíbula inferior, a fim de proporcionar um ponto de apoio à faca. O topo do crânio deve ser removido para revelar a posição dos nervos, evitando-se os ossos das têmporas. Um instrumento pontiagudo foi inserido, esse prego, para demonstração da localização dos nervos trigêmeos. Com firmeza, o viviseccionista é orientado a cortar em direção à base do crânio. O nervo, então, será cortado atrás do gânglio de Gasser, e o sucesso, isso são palavras da época, o sucesso do experimento é denunciado por um violento grito de agonia do animal.
era essa forma que esses animais eram tratados. Aqui, por exemplo, também um coelho, esse é um aparelho de imobilização. E a cada mamífero, esses aparelhos eram modificados. Isso acontece porque, eu vou acelerando a minha fala para dar tempo, isso acontece porque nós estamos numa época de embate que ainda não foram estabelecidos anestésicos e narcóticos como os necessários nem em cirurgias humanas. Isso vai acontecer em meados de 1840 só. Então, uma das instruções passadas a um viviseccionista é dizer, se o experimento é feito apenas para demonstração, pode-se drogar o animal previamente com cloral, clorofórmio ou curare. E se o último veneno for aplicado, a respiração artificial deve ser utilizada. O curare era uma das piores anestesias possíveis. Ele é um veneno de uma planta, ele foi descoberto na América do Sul, na época da colonização. Só que ele paralisa esse animal, mas ele não tira a sensação de dor. Então ele só não consegue reagir. Ele ainda está sentindo tudo o que está acontecendo. E ele diz, se por outro lado deseja-se utilizar o experimento a propósito de observação, particularmente se a investigação concerne a influência da circulação na atividade das glândulas, é melhor evitar essas drogas, devido à sua influência na circulação. Para experimentos, deve-se escolher animais fortes, cheios de vida, que foram bem alimentados previamente alguns dias. E agora nós entramos finalmente no laboratório do Dr. Morrow. A título de exemplo, eu trouxe essas imagens para vocês terem uma noção daquilo que o H.G. Wells acreditava que estava acontecendo nesse laboratório enquanto ele compõe a trama. Então, por exemplo, enquanto o Prendick, que é esse cara que foi resgatado do mar, está sentado, ele está escutando o urro dos animais. E ele diz que ouviu-se um urro ainda mais aflitivo do que o anterior. Montgomery, que é um enfermeiro, assistente do Morrow, ficou de olhos baços e serviu outra dose de uísque. Tentou conduzir a conversa para o tema da bebida, afirmando que ela ajudara a salvar minha vida. Parecia ansioso em sublinhar o fato de que eu lhe devia minha sobrevivência, ou seja, não se intrometa no que está acontecendo nessa ilha. E durante todo aquele tempo, eles se mantiveram num estado de irritação mal disfarçada, diante dos ruídos que a onça produzia ao ser vivisseccionada. Acabei tampando os ouvidos com os dedos. E essa frase, para mim, é a mais marcante do romance inteiro. Era como se todo o sofrimento do mundo estivesse concentrado numa única voz. O que acontece na Ilha do Dr. Morrow é ele transparece a origem das espécies. A origem das espécies ela revoluciona não só a biologia, ela revoluciona o campo emocional dos seres humanos, no sentido que ele estabelece graus de parentesco entre humanos e animais. Então, o Darwin permite que nós tenhamos argumentos biológicos, fecha aspas, a empatia social que já existia nessa era vitoriana. E, por acaso, para Wells, né, o nosso autor, o banho da dor, o Morrow chama de banho da dor, é o que diferencia os homens dos animais. Então ele diz, você admite que o tal ser humano vivisseccionado que você chamou é, afinal de contas, apenas uma onça? E ele diz, é a onça, o nosso narrador, ainda viva, mas retalhada e mutilada de uma maneira que eu espero nunca mais ver nenhuma criatura viva. Então, é interessante que, para Wells, não existe só um processo biológico de evolução humana. Nós temos um processo biológico e nós temos um processo que, se você parar para pensar, é quase Foucaultiano. Além de transformar biologicamente esses seres através da dor, o Morrow estabelece a lei. Essa lei ela é repetida como um cântico pelos moradores dessa ilha, dele, e essa lei existe enquanto Morrow está vivo. A partir do momento que Morrow morre, porque ele já é um senhor e acontece um acidente no laboratório, a hierarquia da ilha inteira vai às ruínas. Então a lei que é o título da minha palestra, não andar de 4 pés, essa é a lei. Então não somos homens. Não beber com a língua, essa é a lei. Então não somos homens. Não comer peixe nem carne, essa é a lei. Então não somos homens. E aqui seria um canibalismo por parte desses animais. Não arrancar as cascas das árvores, essa é a lei. Então não somos homens. Não caçar outros homens, essa é a lei. Então não somos homens. Além de tudo, nós temos uma lavagem cerebral por parte do Morrow. Enfim, esse romance ele é lançado em 1896. Ele vem justamente para... Ele regride um pouco a questão dos animais na lei britânica. Então, nós temos a Sociedade de Prevenção à Crueldade a Animais, ela é fundada em 1824. Ela se inicia por senhoras da elite e, na verdade, o objetivo dela era regular a luta de galos em bares londrinos e luta de animais, justamente para apostas. A partir do momento que, em 1840, os anestésicos começam a ter maior divulgação na cirurgia humana, existe uma adesão da Rainha Vitória à questão dos animais serem anestesiados
enquanto estão passando por cirurgias ou processos científicos. Então, finalmente, essa lei é posta em voga em 1876, ou seja, 20 anos antes do romance de Wells. Ele vai problematizar esse gap temporal. E aqui eu trouxe um trecho da lei, porque nós estamos pensando em século XIX, e eu acho que ele é, assim, é muito moderno para a época, vamos dizer. Ele diz: o experimento deve ser executado visando o progresso através de uma nova descoberta de conhecimento fisiológico ou conhecimento que será útil para salvar ou prolongar vidas ou aliviar o sofrimento. O experimento deve ser executado por uma pessoa portadora de licença de um dos secretários de Estado de Vossa Majestade. O animal, durante todo o experimento, deve estar sob influência de algum tipo de anestésico de poder suficiente a preveni-lo de sentir dor. E, por fim, o experimento não deve ser executado como ilustração de palestras em escolas de medicina, hospitais, universidades ou qualquer outro lugar, a não ser que ele seja de absoluta necessidade para a instrução de pessoas, escutando uma palestra dada e visando a aquisição de conhecimento fisiológico ou conhecimento que será útil para salvar ou prolongar vidas ou aliviar o sofrimento. Então, será que de 1876 até hoje a gente evoluiu alguma coisa? E é isso que eu fico pensando. Enfim, em linhas gerais, e para terminar, esse é o meu último slide, eu prometo. O que o Wells está discutindo é a questão bioética, que tem início no século XIX, e eu gosto de dizer, desde Frankenstein, que é do começo do século, e essa besta dormente, ou seja, a figura do selvagem da época da colonização, que a gente não quer ver, eu não posso ter traços selvagens, eu não posso ser comparado ao índio, ao selvagem, ela muda, o jogo ele é trocado, a figura do selvagem é substituída pelo animal. Darwin provoca essa mudança. Então, se antes eu não queria ser selvagem, hoje eu não quero ser animalesco. E aí nós vamos ter, por exemplo, O Médico e o Monstro, vários romances em que os seres humanos eles adquirem traços animais e, por causa disso, eles perdem a humanidade deles. E o Wells está dizendo o contrário. Ele diz que o sofrimento animal fez com que eles evoluíssem. Então, nós temos que levar isso em conta também a partir do momento em que nós não temos piedade ou empatia por esses animais. É isso, gente. Espero que eu tenha feito sentido. Muito obrigado.